Uvrahá, Haverim. Shalom. Shalom, Uvrahá, Haverim, Verhaverot. Sohorai Tovim, boa tarde. Shabbat Shalom Mevorach, um sábado de paz abençoado para todos. Eu sou o Shaul Ben Avraham, que vos falo nesse momento. Nós vamos estar terminando, com a ajuda dos céus, o que nós começamos no sábado passado, um shiur relacionado ao suicídio, e eu tenho certeza que será de grande relevância para todos nós. Nós estamos aqui situados na Kahal Kadosh, aqui no município de São Gonçalo, no bairro Antonina, e também quero convidar a todos vocês que nos assistem através dos vossos receptores para que possam acompanhar também o nosso trabalho. Tem o Kabbalat Shabbat todas as sextas-feiras, tem também o Shabbat pela manhã, chamado Shaharit, serviço da manhã, e após a Shaharit nós adentramos também com a Parashá Hashavu, a Parashá da semana. E também tem outros shiurim também, muito importantes, que vai agregar demais o seu crescimento intelectual e o seu crescimento espiritual. Pois bem, para aqueles que não acompanharam a aula passada, nós estamos abordando um tema de suma importância relacionado ao tema o suicídio no mundo. E nós queremos falar desse tema importantíssimo, haja visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos aproximadamente de 400 a 300 milhões de pessoas vivendo com depressão. É terrível, é um dado atual, ou seja, a Organização Mundial da Saúde ela fez um relatório dizendo que de 300 a 400 milhões de pessoas hoje vivem com depressão. A depressão é uma doença terrível. A depressão é uma doença que chega silenciosamente. E, às vezes, por nós não termos a compreensão de como lidar com essa situação, nós acabamos, muitas das vezes, julgando, muitas das vezes, tratando a pessoa que está com a depressão, quer seja ele homem ou mulher, de uma forma ríspida, de uma forma rude, e, às vezes, nós falamos palavras que vão somente entristecer o coração desse homem e dessa mulher que está passando por esse momento de adversidade. Nós vamos estar, então, adentrando para todos aqueles que estão aí, acompanhando o estudo no slide, nós vamos estar entrando, então, no slide de número 3. Perdão, slide de número 4. Slide de número 4. Então, eu vou fazer uma retrospectiva sem adentrar no slide número 3 e depois nós vamos falar do slide número 4. O slide número 3, ele fala concernente à fita amarela. Tá? A fita amarela foi designada pela Organização Mundial da Saúde como um ato que reverberou nos Estados Unidos. Uma mãe que perdeu o seu filho aos 17 anos, chamado Mike, e essa mãe teve uma atitude muito interessante, ou seja, no velório do seu filho, Marcela, ela pediu para que fosse produzido pelos seus familiares uma cesta, e dentro dessa cesta uma caixa, e dentro dessa caixa tinha um cartão. E nesse cartão estava escrito assim, ó, falar é a melhor solução. Ou seja, enquanto estava sendo feito o velório de Mike, essa cesta era passada para todas aquelas pessoas que estavam ali no velório, e quando essas pessoas chegaram nas suas casas e então abriram a caixa e viram um cartão, e esse cartão estava escrito falar é necessário, as pessoas então se sentiram encorajadas em ligar para a mãe do Mike e falar, olha, eu também estou passando por esse momento difícil, eu também estou passando por esse momento de adversidade, e eu quero ligar para a senhora e dizer que, assim como seu filho morreu por não conseguir falar, eu também iria tirar a minha vida, cujo qual, se a senhora não tivesse feito essa operação de nos encorajar a falar concernente ao suicídio. E como eu disse na aula passada, esse ato reverberou nos Estados Unidos da América, tomou conta dos 50 estados que compõem hoje os Estados Unidos da América, e assim, então, a OMS decidiu estipular o dia do suicídio, 10 de setembro, com uma cor amarela. Por isso que a cor amarela é a cor que fala do suicídio, ou seja, foi um Mustang amarelo, 1968, cujo qual um menino de 17 anos, ele tirara a sua vida dentro desse carro. E assim, então, a sua mãe tiveram uma ideia de rememorar a alma de Mike, o ser Mike, ser rememorado para que todos pudessem saber que ela perdeu o seu filho
mas ela não queria que as outras mães viessem a perder os seus filhos também. Slide número 4, quero que os senhores acompanhem comigo agora, já que entendemos como surgiu a fita amarela. Então, está aí, estatística mundial acerca do suicídio. Segundo a OMS, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a sua própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Ou seja, se nós chegarmos de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em um núcleo mundial, nós chegaremos à conclusão que 800 mil pessoas tiram a sua vida por ano. Isso é um dado terrível. Isso é um dado muito forte. Por quê? Porque hoje, segundo a OMS, residem na capital da Holanda, a saber, Amsterdã, 838 mil pessoas. Então, você consegue colocar essas pessoas que morreram todas acopladas dentro da cidade de Amsterdã. Porque eu tenho um censo de 838 mil, morrem 800 mil pessoas por ano, ou seja, o que é tirado de vidas, pessoas que se suicidam por ano, seria nada mais, nada menos do que a capital da Holanda. Isso é muito terrível, isso é muito preocupante. E a OMS, então, está alertando as nações para que falem, para que divulguem, para que espalhem o perigo que é não tratar uma pessoa que está com a sua saúde mental debilitada. E, então, a OMS continua dizendo, discorrendo, que não somente as pessoas que moram nos países de alta renda, mas países de média renda e países de baixa renda também têm os seus altos índices também de suicídios. Nós podemos falar da China, podemos falar do Japão, ou seja, as mulheres japonesas hoje estão cometendo mais suicídios do que os homens. E qual é o fator axial? O fator axial é que essas mulheres, muitas das vezes, elas estão no campo de trabalho, elas estão no mercado. E, devido a essa crise que ocorreu, segundo alguns dados, 8 de dezembro de 2019, chegou, segundo os dados da OMS, a Covid, e assim, então, houve um colapso no mundo. E, nesse colapso, as rendas das pessoas começaram a cair, e, principalmente, a renda das mulheres. E, chegando à seguinte conclusão, a OMS concluiu que as mulheres que estavam no mercado de trabalho e, assim, perderam a sua renda, começaram, então, a ficar na sua casa. Mas sendo que começou a ter um sentimento de inferioridade, porque algumas mulheres estavam trabalhando e elas também estavam trabalhando também, mas perderam a sua renda. Ou seja, afetou o seu emocional. O seu emocional foi abalado. E ela agora está em casa com o seu filho e, por passar mais tempo em casa com o seu filho, juntamente com o seu marido também, está acontecendo algo impressionante no Japão. O que está acontecendo? A violência doméstica tem aumentado. Em consequência da perca da renda da mulher, em consequência dela passar mais tempo em casa com o seu marido, está ocorrendo a violência. Logo, a mulher não está tendo força para poder falar, não está tendo força para poder pedir ajuda. E assim, então, ela está cometendo o suicídio. E qual é o país que está acontecendo isso? Japão. 20 países que compõem a América Latina. Quantos países? Quantos países? 20 países. Também estão passando pelo mesmo processo, o processo de suicídio. E quem está se matando mais? As mulheres. Tanto em países de alta renda, quanto em países de baixa renda, quanto em países de média renda. E ela chega silenciosamente, Wellington. Ela é silenciosa. E, às vezes, você consegue tratar essa pessoa que está passando com esse problema se você observar e se você tiver o tato de conseguir ajudar essa pessoa. Porque falar é a melhor solução. Diga isso, falar. Diga, falar é a melhor solução. Do campo de vista científico, preste muita atenção nisso, aguce bem os seus ouvidos. Do campo de vista científico, o cérebro de uma pessoa que está com depressão, ele é diferente de um cérebro de uma pessoa que é normal. Preste muita atenção nisso. A neurociência vai dizer que esse cérebro ele sofre alterações, tanto na sua forma estrutural, como na sua forma de desenvolvimento. E a depressão ela vai atacar 3 esferas. E uma esfera que ela vai atacar, que vai ser terrível, é o que nós falamos na aula passada, é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, para quem não sabe, ele fica aqui. Ó. Faça assim com a sua mão na sua testa. Ó. Córtex pré-frontal, diga isso, córtex pré-frontal. É aqui que é a tomada das minhas decisões. É aqui que eu realizo os meus planejamentos.
É aqui que se desenvolve tudo aquilo que eu vou fazer ao longo do dia, ao longo do mês e do ano. É a minha decisão. Comprar ou vender. Sair ou entrar. Casar ou não casar. É o córtex pré-frontal. É ele que vai decidir. Sair da empresa ou entrar na empresa. Trocar de emprego ou não trocar de emprego. É o córtex pré-frontal que vai decidir. Mas, se você estiver com depressão, isso fica embaçado. Você não consegue tomar decisões. E decisões erradas podem levar ao cabo de sua vida. Uma decisão errada faz com que você possa perder tudo. Uma decisão errada faz com que você possa perder tudo. Existe uma passagem muito importante no livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 15. Preste muita atenção nisso aqui. Capítulo 24, versículo 15 está escrito assim: porém, disse Josué, Yehoshua ben Nun, se vos parecer mal servir a Adonai, escolhei, pois, hoje. Vou repetir. Porém, se vos parecer mal servir a Adonai, escolhei, pois, hoje. Como é que você consegue escolher se o seu córtex pré-frontal está abalado? O que Yehoshua está dizendo para nós? Você precisa tomar a tua decisão hoje. Porque estamos aqui na terra de Canaã, a Kadosh Baruch Hu tem entregado os nossos inimigos em nossas mãos, saímos do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, 40 anos peregrinando pelo deserto, aquela geração desceu a tumba fria, nós somos a geração que cresceu no deserto e Hashem permitiu que adentrássemos na terra de Canaã, e mesmo assim tem gente cocheando em dois pensamentos. E mesmo assim tem gente aqui que ainda está duvidando de Akadosh Baruch Hu. Então Yehoshua chama os filhos de Israel e diz: olha, escolhe hoje quem vocês querem. Porque vossos pais, da além do Jordão, ou seja, atrás do Jordão, antes de atravessar o Jordão, serviam a outros deuses. E tem gente que está aqui e quer servir os deuses dessa terra aqui. Porém, Yehoshua ben Nun diz: olha, tem pessoas que querem servir deuses da além do Jordão. Tem pessoas que estão aqui na terra de Canaã e querem servir os deuses da terra de Canaã. Porém, eu e a minha casa serviremos a Adonai. Ele estava com a mente boa, Paulo. Ele estava convicto de que Akadosh Baruch Hu é o único e verdadeiro Deus. Somente Ele é que pode fazer mudanças em nossa vida. E nós precisamos decidir hoje a quem queremos servir. A quem queremos servir, Marcela? A quem queremos servir? É falado pelos nossos sábios que Israel, quando estava na terra do Egito, desceu 49 impurezas. 49. E se eu quiser entender como estava Israel vivendo no Egito, existe uma passagem escriturística muito importante. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, vai narrar como estava Israel naquele estágio em Eretz Mitzray, na terra do aperto. E mesmo passando dificuldade, e mesmo andando em idolatria, porque o livro do profeta Ezequiel diz que muitos estavam em idolatria, muitos tinham largado o Deus errado, o indivisível, e mesmo assim Hashem, com as suas mãos de poder, tirou Israel do Egito. E a pergunta que não quer calar é: hoje nós vamos servir a quem? Hoje, quem será o nosso Deus? Será que hoje nós podemos bater no peito e falar: eu e a minha casa servimos a Adonai? Podemos falar isso? Será que você que escuta-nos através dos vossos receptores pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos a Adonai? É uma pergunta que não quer calar. E ela tem que ser feita. Servir a quem? Aos deuses da além do Jordão? Ou servir aos deuses dessa terra? Ou servir a Adonai? É uma escolha. E o Yehoshua diz: escolhe, pois, hoje. Ele não falou escolherá amanhã. Ou escolheram passado. Ele diz: escolhe hoje. Escolhe hoje. A quem servais? Mas se a minha mente está bloqueada, como é que eu vou servir? Como é que eu vou servir? Paulo, como é que eu vou servir? Se a minha mente está bloqueada, e a mente de muitos estão bloqueadas hoje. Em cima dessa passagem,
tem um texto em Timóteo, Título, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Escute isso aqui. Título, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11 diz assim: ao homem herege, depois de uma ou duas admoestação, evita-o, sabendo que o mesmo está perdido e peca em si mesmo. Olha o que Shaul está dizendo. Ao homem herege. O que é herege? O termo do grego herege significa aquele que tem o poder de escolha, Marcela. Aquele que pode escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Ele escolhe fazer o mal. Ele é o herege que Shaul está dizendo. Então você vai admoestá-lo duas vezes, como Yehoshua advertiu. Quem vocês querem? Os deuses da além do Jordão ou os deuses dessa terra cujo qual nós estamos? Parece que Shaul está fazendo uma midrasha aqui, trazendo a lume aquilo que foi falado por Yehoshua ben Nun. Olha a midrasha que ele está fazendo. Depois de uma ou duas, ou seja, Yehoshua disse, os deuses dos amorreus, ou os deuses do Egito. Quem vocês querem? E as pessoas ficaram estarrecidas. E Yehoshua disse, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos a Adonai. É uma escolha. Todos nós temos o poder de escolher. Adonai dá o poder de escolha para todo mundo. E naquele grande dia ninguém vai poder dizer, eu não pude escolher. Ninguém vai poder dizer isso. Todos têm a oportunidade, todos têm condição de escolher. Eu sirvo a Deus ou eu vou servir os deuses do Egito? A quem sirvais? Rosh, Senhor, a quem? A quem servais? Quantos estão com a sua mente hoje entenebrecida, que não conseguem decidir a quem vai servir? Quantos? Quantos? Por quê? Porque estamos deixando as Escrituras. As Escrituras estão sendo deixadas de lado. Estamos levando a vida à lavantu, à lavanter, como se diz em francês. Deixa de levar. Isso é um perigo. Por quê? Porque a partir do momento em que nós largamos as Escrituras, nós começamos a embaçar o nosso córtex frontal e assim, então, nós perdemos a direção. Olha que coisa interessante. Olha como a Kadosh Baruch Hu é inteligentíssimo. Perdão aos senhores, vou tirar meu chapéu aqui, vocês que acompanham-nos através dos vossos receptores, é somente para mostrar algo. Preste atenção nisso aqui. Qual o nome disso aqui, senhores? Qual o nome disso aqui? Fala alto para o pessoal ouvir, fala alto. Kipá, fala alto? Kipá, fala, Kipá. Isso aqui, preste atenção, isso aqui chama-se córtex, diga, córtex visual. Preste atenção. Look at for me, olhe para mim. O córtex visual, ele é responsável por tudo aquilo que adentra a nossa alma. Preste atenção nisso aqui. Ele é responsável, Marcela, por tudo que entra na sua mente. É o córtex visual. Você está olhando para mim e automaticamente o seu cérebro está processando o que eu estou falando, a maneira que eu estou vestido. Tudo que está sendo envolto aqui é através da sua visão que está sendo processada. É o córtex visual. Ele fica aqui, Ou seja, ele é o canal de entrada para que você possa discernir as coisas. Se você precisa ver, a partir do momento que você vê, ele começa a processar. Quando você vai ao oftalmologista, e eu estou usando óculos, o oftalmo, então, ele vai começar a fazer alguns testes para poder saber se a sua visão está boa ou ruim. Você, Degamur? E assim, então, ele vai começar a dizer, está bom assim? Você, não. Consegue ler aquela última linha? Não. Consegue ler aquela primeira linha? Não. Ou seja, ele está mandando uma informação para o seu cérebro e você está conseguindo computar aquela informação através dos seus olhos. E os seus olhos, eles estão sendo municiados pelo seu córtex visual. Logo, isso aqui é muito importante entendermos que o oftalmo, ele está modificando a maneira cujo qual a informação está entrando na sua mente. Preste atenção nisso aqui, porque nós vamos se aprofundar um pouco mais. Nós estamos com a água, pelo menos, no calcanhar. E ela vai subir, tenha calma. Eu sou aquele que quebra os ovos, começa a mexer, bota o sal, devagar. Vamos caminhando. E daqui a pouco a água vai estar por aqui. Mas vamos caminhando. Vem comigo. Come here, please. Caminhe comigo, por favor. E o oftalmo diga para você assim, essa maneira aqui, senhor Rodrigo, está bom para o senhor? Sim, está bom. Então, eu estou sentindo então, que o senhor tem, que é o meu caso, eu tenho estigmatismo.
o senhor vai precisar, então, usar o óculos. E assim, então, o oftalmo ele começa a mudar a percepção cujo qual a informação está entrando nos meus olhos. Olha como isso aqui é importante, Marcela. A informação está entrando nos meus olhos como? Através da visão. E quantos e quantas estão tendo seus olhos afetados e não estão conseguindo discernir o que é que está sendo passado hoje, Senhor? Há uma confusão tremenda nos dias atuais concernente a quem é Mashiach. Sim ou não? Porque estão olhando para ele e estão com o seu córtex visual embaçado. Colocaram óculos, Rosh Hashanah, na visão de muitos e muitas, e muitos estão conseguindo ver tudo embaçado, e olham para ele e dizem, não é ele. E outros dizem, será que é? Outros dizem, é, mas não sei. Ou seja, é a lente que foi colocada na visão dele. E Hashem, Itbarach, vai nos dar a lista para que possamos, de fato, entender quem é ele. Quem é ele? Porque antes de Mashiach ser uma pessoa, Mashiach é uma ideia. Diga, Mashiach é uma ideia. E Mashiach também é um homem. Deuteronômio capítulo 18 diz assim, a palavra daquele que é o autoexistente, que assim mesmo se revela. Está escrito assim, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. E eis que, diz Adonai dos exércitos, levantarei um profeta semelhante a ti, Moshe, e eu colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo o que eu ordenar. Wellington, eu consigo entender aqui que Mashiach é um assunto de Hashem. Porque quem é que pode trazer Mashiach? Algum homem pode trazer Mashiach? Algum homem pode bater no peito e falar assim, eu vou explicar tudo de Mashiach? Não. Mashiach é um assunto de Hashem. Porque ele diz, eu suscitarei, sou eu que vou suscitar, um profeta no meio dos seus irmãos. E ele falará as minhas palavras. Então, tira o óculos, você que está nos ouvindo e vendo, que colocaram na sua mente dizendo que ele disse o que ele não disse, e começa a analisar as escrituras sobre a ótica judaica. Porque está escrito, levantarei um profeta no meio dos seus irmãos. A pergunta que não quer calar é, Moshe Rabbeinu era o quê? Moshe Rabbeinu vivia o quê? Qual era o idioma de Moshe Rabbeinu? O que Moshe Rabbeinu ensinava? Então você pegou esse código, você processou na sua mente e você conseguiu entender, olha, esse personagem que disse o que ele não disse, de fato, não é aquele que dizem que ele é. Porque eu vou começar a enxergar com as lentes verdadeiras e assim, então eu vou entender quem ele é e assim você conseguirá enxergar de fato quem é Rav Yeshua. Beseder Gamur? Você conseguirá enxergar. Mas é preciso que Shaul trocar os óculos. Se você não trocar os óculos, você não conseguirá enxergar. E o que me chama a atenção, voltando ao córtex visual, é que a mensagem que é processada é uma mensagem visual. E a pergunta que não quer calar é, Hashem tem forma humana? Hashem tem forma humana? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, vamos parar aqui, vamos entender uma coisa. Isso aqui é problema de terceira, quarta e quinta série. Muitas pessoas não conseguem entender. Parafraseando aquilo que disse Uramba, todo aquele que diz que Deus tem forma humana é um falso profeta. Então eu vou conectar com Hebreus, depois vou conectar com Números. Preste isso, Uramba diz isso. Havendo Deus antigamente falado. Deus falou antigamente, sim ou não? E qual é a forma que Deus falou? Através dos pais e dos profetas. Falou a nós nos últimos dias pelo Filho. Aonde é que diz que Deus tem forma humana aqui? Quem está com o seu aplicativo aberto, quem está com a sua Bíblia aberta, abre para mim, por favor. Vamos navegar. Números capítulo 23, versículo 19. Abre aí. Vamos navegar todos juntos. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Baruch Hashem. Números 23, 19. Ou seja, a gente está ampliando a visão do córtex visual, ou seja, estamos desmistificando aquilo que fala de Akadosh Baruch Hu, cujo qual ele não é.
Não é verdade, Wellington? Não tem nenhum texto dizendo que Deus é homem. Pelo contrário, há texto dizendo que ele não é homem. E nós iremos ler agora. Números, capítulo 23, versículo 19. Só um minutinho, segura. Come here, please. Não precisa aparecer, não. Levante-se. Para poder sair no áudio. Bom, no livro 1 do Maimonides, né, no guia, ele vai falar justamente sobre isso, no assunto de metafísica. Ele vai tratar com mais propriedade essa questão de ter forma ou não, né, a questão de falar, ouvir, ver, sentir e outras atribuições que é atribuído aos seres humanos, né? Alguém achou? Números 23, 19? Alguém achou? Quem pode ler para mim? Números, capítulo 23, versículo 19. Quem achou? Achou, Roche? Número 23, 19? Achou, Chineuro? Número 23, 19? Quero ir bem devagar para as pessoas poderem navegar. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não tem forma humana. Baruch Hashem. Pode ler para nós? Baruch Hashem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não se cumprirá. Nós temos uma outra referência também em Oséias, capítulo 11, verso 9. Não executarei o meu furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Baruch Hashem. Deus não é homem. João, capítulo 4, versículo 24, diz o quê? Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Rav Shaul escreveu no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, dizendo, ora, Hashem é Ruach, e aonde está o Ruach, aí está Adonai. Ou seja, Hashem não tem forma humana. Hashem não pode estar circunscrito a uma matéria, porque Shlomo HaMelech ben David, acabando de construir o Beit HaMikdash, ele chega e diz para Am Israel, porventura habitaria Deus com os homens? Diz Shlomo HaMelech, eis que Adonai, o céu dos céus, não podem te conter. Quanto mais essa casa que eu tenho edificado a ti. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 18, disse Shlomo HaMelech, nada nem ninguém pode conter a Kadosh Baruch Hu, ele não tem forma humana, ele opera da maneira que ele quer, ele trabalha da maneira que ele quer, e Hashem é Ruach, Espírito. Então resolvemos esse problema do córtex visual de alguns, que insiste em dizer que Deus desceu, Haz v'Shalom, Deus não permita, mas estamos expondo as Sagradas Escrituras, trazendo alívio e alento às almas que estão sedentas por um alimento sólido e estamos distribuindo para que as mesmas se saciem e assim então venham revigorar a sua alma e caminhar mais uma milha. E o assunto Mashiach já foi resolvido, é um assunto de Deus. Só Deus pode trazer e Deus o trouxe. E está escrito, ele será semelhante a Moshe Rabbeinu. Olhe para o Tzadik, olhe para Moshe Rabbeinu e veja se há semelhança. É só você olhar. Não precisa ter fermento. E uma coisa interessante, Hiroshi, senhor, é a expressão homem de Deus. Homem de Deus é uma expressão muito interessante e a gente pode se debruçar sobre aquilo que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8, quando diz que Elisha, o mancebo de Eliá, o Hanavi, está caminhando para poder comer um pouco de pão na casa de uma mulher rica, nossos sábios vão dizer bondosa,
e que ela está observando o homem de Deus. Ele anda para lá e anda para cá e para comer pão, e ela tem, nossos sábios vão dizer, uma hospedaria. Ela tem vários quartos para hospedar os viajantes que tramitam para lá e para cá, e, para quem não sabe, isso fica no território de Izahar. Era onde ficava a hospedaria dessa mulher. E assim, então, ela olha para Elisha e diz, meu marido, tenho observado que esse homem que passa por nós é um santo, um homem de Deus. E a pergunta que não quer calar é, como as pessoas estão olhando para mim e para você? Como? Como, irmão Paulo? As pessoas estão olhando as nossas atitudes. Será que o que nós estamos falando aqui é o que nós estamos vivendo em casa, no trabalho e na rua? Porque a mulher disse para o seu marido, tenho observado. Ou seja, ele não usa máscaras. Ele anda como um homem de Deus. Ou seja, o seu córtex visual não foi afetado. E para quem não sabe, ele fez mais sinais do que Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi fez 8. Elisha fez 16. Mas isso não o identificou como homem de Deus, não. O seu modus operandi, a maneira cujo qual ele permeava a terra, dizia quem ele era, não os milagres. E Hashem Mitbarar vai dizer para nós, no Sefer Devarim, capítulo 13, Hashem vai dizer assim, ama Israel, se um sonhador ou um profeta aparecer no meio de vós, fazendo sinais e prodígios no meio de vós, e fazendo esses sinais e prodígios, eles chegarem para vós e disserem assim, Márcia, venha e adore a outros deuses conosco. Versículo 3 do capítulo 13. Hashem Mitbarar vai dizer, não o escuteis. Porque vocês não conhecem esse Deus. E Hashem permite que isso aconteça para provar os vossos corações, para saber, como dizemos no Shema, se vocês me amam de todo o coração e de toda a vossa alma. O profeta não é conhecido pelos sinais que ele faz, senhores. O profeta não é conhecido pela sua gravata ou pela sua indumentária. A Kadosh Baruch Hu não está preocupado com homens que se vestem a rigor ou que homens que proferem o português dentro do vernáculo. Não é isso que define o homem de Deus, mas sim o seu caráter, a maneira como ele anda, a maneira como ele procede em todos os seus negócios. Isso é que vai definir quem é homem de Deus e quem não é, porque o córtex visual de muitos está embaçado. E como é que você me explica? Hashem não tem forma, e ele pede, através da tradição, entendemos que nós usamos o nosso kippah. Se Hashem não tem forma, por que eu uso kippah? Eu preciso ter uma visão para entender de fato quem é Kadosh Baruch Hu. Como explicar isso? Ficou agora uma dúvida, irmão Paulo. Porque a visão, o córtex visual, a informação que entra é através da visão. Hashem não tem forma, eu coloco o kippah, e o kippah ele fica centralizado no córtex visual. Ele encaixa aqui direitinho, ó, para que a informação entre. Hashem está dizendo o quê? Qual é a mensagem? Qual é o sinal que está entrando na tua cabeça? Roshinho, qual é? Qual é? Qual é a mensagem, se ele não tem forma? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem, Wellington? Ele não tem forma. O córtex visual fala de visualização. Eu preciso ver, memorizar, internalizar e praticar. Ele não tem forma. Eu vou ver o quê, praticar o quê? E agora? E ouvir a palavra de? Eu ainda vou mais profundo com você. Eu ainda vou mais profundo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Diz aquele que é autoexistente, que a si mesmo se revela. Guardai-vos as vossas almas. Porque no dia em que falei convosco, forma alguma, vocês viram. Somente uma voz no meio do fogo. Como eu me apresentei em Horeb. Vocês viram o quê? Letras. Vocês viram as letras hebraicas. E essas letras mostram para você a minha essência. Então, por isso que nós usamos o tefilim, por isso que nós usamos o tzitzit, por isso que nós usamos o kippah, por isso que nós colocamos a mezuzá, porque isso manda informação para os nossos olhos, que existe alguém que não está no céu, porque o céu não pode se conter, mas estamos dentro dele, e todas as vezes que utilizamos esses adornos, lembramos-nos de alguém que é maior do que eu e do que você, que não precisa da minha e da tua adoração. Ele só quer somente que você o ame e que você o sirva de coração. E essas coisas é para poder lembrar e para poder mostrar para você que ele quer o teu coração.
É por isso que usamos isso, para que nós possamos nos lembrar. Lembra-te de quando saístes do Egito e fostes escravos lá. Mas quem te tirou de lá? Hakadosh Baruhu. E como disse Rav Shaul escrevendo aos Colossenses, ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hashem faz isso. Hashem trabalha. E nós estamos aqui nessa tarde, nessa minhá, para entendermos isso. Hakadosh Baruhu está no nosso lado. Ele quer mudar a nossa forma de enxergar. Porque tem muita gente com a visão embaçada, Rosh Senhor. Tem muita gente com a visão embaçada, Rosh Daniel. Muitas pessoas, Wellington, com o seu córtex pré-frontal, com o seu córtex visual embaçado. E a gente está trazendo-nos aqui hoje para que nós possamos entender. Nós precisamos estar aliançados com Ele para que possamos tomar as respectivas decisões concretas e retas. Esse que é a nossa estrutura, essa que é a finalidade de estarmos aqui. Tomarmos decisões concretas. Existe um sociólogo italiano, ele é italiano, mas nasceu na França, porque seus pais foram exilados. Parejo. Ele vai dizer o seguinte, regra 80/20, ou 8/2, ou 8/20, como você preferir. 20% dos seus esforços, 20, gerará 80% dos seus resultados. Ou seja, você tem que produzir algo. Você tem que focar em algo. Provérbio russo diz, se você soltar 2 coelhos e for correr atrás de ambos, não pegará nenhum. O que isso quer dizer? Foco. Foco. Se você soltar 2 coelhos, irmão Paulo, e for correr atrás dos 2, não pegará nenhum. Foco. E como é que é o foco? Córtex pré-frontal. Qual é o meu foco hoje? Qual é o meu foco? Qual é o meu foco, Esther, hoje? Warren Buffett, um homem muito conhecido no mercado financeiro, ele estava com o seu motorista. Aguce seus ouvidos para entender isso aqui. Olhe para cá. Ele estava com o seu motorista. E o seu motorista trabalhando com ele há 10 anos. 10 anos, irmão Paulo. E ele chega para o seu motorista ao cabo de 10 anos e diz assim, meu filho, como eu posso te ajudar? Aí ele olha para o Warren Buffett e diz, eu não sei. Aí o Warren Buffett diz para ele assim, meu filho, escreve para mim numa folha 25 das suas prioridades. 25, escreve para mim. Aí ele falou, Warren Buffett, 25? Meu filho, são as suas prioridades, não são as minhas. Escreve, eu quero te ajudar. Aí ele vai com muita dificuldade, minha irmã, e começa a escrever. Ao cabo, Rosh Neô, ele chega para o Warren Buffett e diz assim, olha, está aqui. Agora ele diz, agora você separa as 5 numa folha e bota as outras 20 de lado. Aí ele falou, 5? Numa folha? E as outras 20 do lado? Tudo bem, vamos lá. E ele começa, então, a fazer as 5. Aí daqui a pouco ele vai começar para outra lista, as 20. O Warren Buffett diz para ele assim, para. Está errado. Por que está errado? Meu filho, ou você vai priorizar a lista número 1, ou você vai priorizar a lista número 2. Não tem como focar em 2 coisas. Não tem como você tentar acoplar a lista número 1 com a lista número 2. E para quem não sabe, prioridade dentro do campo semântico não tem plural. Prioridade é uma só. Qual é a tua prioridade? Qual é a que está na lista 1? Quem é que está na lista 1? Quem, Marcela? Não existe prioridades. Existe prioridade. A minha prioridade hoje é isso. Ou a minha prioridade hoje é isso. Eu não consigo fazer as 2 coisas. Porque lembra do coelho? Se eu soltar 2 coelhos ao mesmo tempo, eu não pegarei nenhum. Qual é a tua prioridade hoje? Qual é a tua prioridade hoje, Rosh Senhor? Qual é a tua prioridade hoje, Rosh Zariah? Entende por que as pessoas hoje estão se perdendo? Ou é casamento, ou é trabalho, amigo. Não dá. Ou é tua faculdade, ou é teu namoro. Não dá. E vou te falar uma coisa, o córtex pré-frontal, o cérebro humano, ele começa a desenvolver assim, de trás para frente. E ele só acaba de desenvolver entre os 25 a 30 anos. Então, às vezes, você está brigando com o teu filho e com a tua filha, e você não está conseguindo entender, está em formação, muita coisa não vai entrar, mas você tem que insistir para poder processar.
Conseguiu entender, Marcelo? Está em formação. Ó. Você tem que entender. Você está falando e não está entrando. É porque o cérebro está ainda em formação. E o que nós temos que fazer? Ensinar. É difícil. A Shein não falou que seria fácil. Tanto é que está escrito no Shema o quê? E vai o quê? Encucar em teus filhos, dia e noite. Por que a Kadosh Baruch Hu disse isso? Será que ele não conhece o ser humano? Conhece. Conhece o ser humano. Vamos para o próximo slide. 5º slide. Já vamos encerrar. Baruch Hashem. Está escrito assim, Shaul HaMelech, abra o 5º slide para mim. E a última batalha. Shaul HaMelech, 5º slide. Eu espero os irmãos abrirem. 5º slide, Shaul HaMelech. Todos conseguiram abrir aí? Beseder? Logo no próximo slide, slide número 7, nós vamos ler um texto para que nós possamos entender todo esse escopo de suicídio e já vamos finalizar a nossa participação. Shemuel, Aleph, capítulo 31, verso 1 ao verso 6. Slide 7. Todarabá. Podemos ler? Diz assim. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, versículo 1 ao versículo 6. Agora, os filisteus apressaram-se em atacar Israel. Os soldados de Israel fugiram dos filisteus, abandonando seus mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram e cercaram Shaul e seus filhos. E os filisteus mataram a Ionatã, a Vinadav e Malquishua, filhos de Shaul. A batalha contra Shaul foi feroz. Então os arqueiros o cercaram e o feriram de maneira que ele entrou em agonia. Verso 4. Então Shaul disse ao seu escudeiro, tira a sua espada e mata-me com ela. De outra maneira esses homens incircuncisos chegarão, caçoarão de mim e me matarão. Seu escudeiro, porém, recusou-se a fazer aquilo, pois estava muito amedrontado. Então Shaul pegou a sua espada e lançou-se sobre ela. Verso 5. Quando o escudeiro viu que Shaul estava morto, ele também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Verso 6, e finalizamos assim a nossa leitura. Assim Shaul e os seus 3 filhos e o seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Shaul, você está trazendo uma história a respeito de um suicídio, sim. Tudo aquilo que você falou concernente ao córtex pré-frontal, córtex visual de Shaul foram danificados? Foram. Eu vou te mostrar isso aqui e nós vamos encerrar rapidamente. Mas antes de eu te mostrar, ou seja, concatenando aquilo que eu disse do suicídio com o Shaul, eu quero te explicar uma coisa. Eu vou querer te mostrar esse texto sobre um outro prisma, sobre o prisma de Émile Durkheim, ou seja, em português, Émile Durkheim, um sociólogo do século XIX, cujo qual o seu avô foi rabino, seu pai foi rabino, ele cursou Yeshivá, mas ao cabo de cursar Yeshivá, ele disse, não quero. Quero contribuir para o mundo como um sociólogo. E assim, então, a sociologia passa a ser ciência com Émile Durkheim, ou seja, ele vai começar a observar a sociedade e o ser humano. Ele vai começar a observar a sociedade e o suicídio. Ele vai trazer um ponto de vista muito interessante. Acompanhe comigo o slide 8, por favor. Slide número 8. O que a Halahá irá falar a respeito do suicídio? Todos conseguiram achar?
do que a Allahá irá falar a respeito do suicídio. O que ela vai dizer? Depois nós vamos para Emily Durkheim e vamos entender qual é o ponto de vista que ele vai trazer para nós, e eu vou acoplar a Shaul, e você vai entender o perigo de você levar de brincadeira a tristeza, tristeza, agonia, agonia, depressão. Escute isso aqui. O que a Allahá irá falar a respeito do suicídio? Fica muito bem claro que existe uma proibição halárrica baseada em versículo de Sefer Bereshit, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: e certamente o seu sangue de suas almas eu exigirei. O Talmud cita Rabino Eliezer, um dos grandes sábios, que interpreta esse versículo com o seguinte significado: e certamente de suas almas, ou seja, de vocês mesmos, exigirei seu sangue. Eu os considerarei responsáveis por tirar a sua própria vida. Akadosh Baruch Hu é aquele que dá a vida, logo somente ele é aquele que pode tomá-la. Segundo Allah, é proibido o homem até mesmo se chocotear, se bater, se maltratar, não pode. Muito mais tirar a sua vida. Allah diz que é proibido. Agora vamos para a visão de Emily Durkheim. Acompanhem comigo. Próximo slide. Slide de número 9. Olha o que ele vai dizer, Wellington. Há 3 tipos de suicídio. Segundo Emily Durkheim, 3 tipos. O primeiro suicídio é o suicídio egoísta. Moshia, suicídio egoísta, Emily Durkheim vai dizer: o ego do indivíduo se encontra demasiadamente fraco ante ao ego da sociedade. Logo, o mesmo não se vê, ou seja, ele não encontra prazer em viver. Senhores, lembram quando eu comecei a minha prédica e eu disse que as mulheres japonesas, quando elas começam a olhar para outras mulheres e começam a observar que o seu poder socioeconômico cai, a sua autoestima é abalada, o seu poder de compra é abalado, e ela, então, perante a sociedade, essa mulher é uma pessoa que não trabalha. Logo, existe um senso de inferioridade em cima dessa pessoa, e logo essa pessoa só encontra uma solução. A sociedade estipula um padrão de vida. Eu não consigo seguir esse padrão de vida. Mediante a pandemia, a vida de muitos aqui alteraram. Nós sabemos perfeitamente que empresas fecharam. Sabemos perfeitamente que pessoas que trabalhavam hoje não estão trabalhando. E a vida de muitos caiu financeiramente falando. Muitos não tiveram uma infraestrutura e, como diz Andrew Salmon, ele vai dizer, a depressão ela não é aquilo que chamam que a pessoa quer se matar. Não! Andrew Salmon vai dizer, a depressão é nada mais, nada menos do que a perca da vitalidade aos poucos. Você começa a olhar para fora e você começa a observar que pessoas estão trabalhando e você não está trabalhando. Você começa a observar que o filho do teu vizinho está em colégio particular e o teu não está. Você começa a observar que o teu vizinho, em meio à crise, trocou de carro e você teve que vender o seu. E então você começa a olhar para a sociedade e dizer, eu não tenho valor, eu não tenho bens, eu não consigo acompanhar a sociedade. Logo, a vitalidade está esvairindo de minhas mãos e eu só encontro uma solução, como diz Emily Durkheim, a sociedade é maior do que eu. A sociedade me enxerga de cima para baixo. Quero aliviar essa dor. O que eu vou fazer? Eu vou me suicidar. Ou seja, você é visto pela sociedade como menor. É o egoísta. E qual é o segundo ponto que Emily Durkheim vai trazer? Preste atenção, isso é muito importante. É o suicídio altruísta. Observe isso aqui. É um ato em que o indivíduo está tomado pela uma obediência e força coercitiva do coletivo. Seja ele de um grupo restrito ao qual pertence ou mesmo a sociedade como um todo. Deixa eu te explicar isso aqui. No suicídio egoísta que Emily Durkheim vai trazer, ele diz que você está inferior à sociedade. E agora ele vai trazer um outro ponto de vista te mostrando que, às vezes, para que você possa ser acoplado à sociedade, você tem que aderir àquilo que aquela sociedade diz. E assim, então, você vai passar a ter valor para aquela sociedade. Vou te dar um exemplo muito bem claro aqui. Dos homens, bomba. O que esses homens conseguem perceber? Esses homens conseguem perceber que, a partir do momento em que eles começam a aderir àquilo que a sociedade diz, eles, então, vão começar
eles então vão começar a fazer tudo para ser agregado àquela solução. É dito entre eles, a Rio Wellington, que se o homem se suicidar por um bem maior daquilo que eles acreditam, terá mulheres virgens no paraíso os esperando. E assim, então, esses homens aderem àquela política daquela sociedade e se acoplam a ela, entendendo que eles só vão ser importantes para a mesma caso venham aderir àquele estilo de vida que aquela sociedade está implantando. Logo, aquele homem não quer ficar inferiorizado mediante a sociedade, ele vai aderir àquele escopo, ponto de vista que se olha. E assim, então, ele vai aderir e vai, então, começar a agir como aquela sociedade age. E assim, então, ele vai ser aceito. E o que ele faz? Se for possível, até dar a minha vida para aderir à sociedade, eu dou. Aí você consegue entender os kamikazes, e assim você consegue entender homens que se suicidam mediante a uma fé. Porque ele não quer ser auto-menosprezado, ele quer fazer parte daquela comunidade, e assim, então, aquele homem faz tudo para poder não ser rejeitado. Qual é o terceiro ponto que Emily Durkheim vai trazer para nós? O suicídio anômico. E eu vou encerrar aqui. O suicídio anômico. Anomia. O que é anomia? Anomia é uma expressão em grego, e a expressão a significa sem, ou nada. Sem nomos lei. Ou seja, o indivíduo, presta muita atenção, estamos vivenciando isso nos dias odiernos, aguce bem os teus ouvidos. O indivíduo começa a olhar para a sociedade e olha e diz, olha, o casamento está terrível, não acredito mais nessa instituição. Olho para as instituições religiosas e vejo que a cada dia elas começam a ruir e estremecer. Olho para os meus pais e vejo de 40, 50 anos casado agora. A mãe, 40 anos casada com o pai, diz, não gosto de homem, gosto de mulher. E o pai diz, não gosto mais de mulher, gosto de homem. Rui! O cenáculo. E aquele homem está vendo esse cenáculo e ele diz, meu Deus, as instituições religiosas estão esvairindo. As instituições familiares estão decaindo. Ele chega para poder fazer uma entrevista de emprego e perguntam para ele, você é o quê? Homem? Mulher? Transgênero? Meu Deus! Ele fica confuso, Mochia. Ele fica estarrecido, ele diz, meu Deus, meus pais de 40 anos de casado estão trocando. O meu pai está trocando a minha mãe pelo homem, minha mãe está trocando meu pai por uma mulher. Eu olho para as instituições religiosas e vendo ruir a cada dia, ou seja, aquilo que é considerado santo agora é profano, e o que é profano agora é santo, o certo é errado, o errado é certo. Esse homem andando no meio da sociedade, vendo todo esse colapso, ele diz, não tem jeito. Em casa caiu a estrutura, a sociedade ruiu, os governos corruptos, a instituição religiosa não posso me abraçar, porque se abraçar iria afundar com a mesma. Só resta uma solução, acabar com a minha vida, tirar a própria vida. Ou seja, eu quero alívio, eu quero alento, porque eu não aguento mais viver na sociedade. Esse é o escopo que Emily Durkheim está mostrando para nós, senhores. É o escopo. Cuidado, ele está dizendo, cuidado. Você pode cometer o suicídio egoísta. Pai, eu quero um iPhone. Pai, eu quero um Nike. Pai, eu quero um Reebok. Pai, eu quero estudar na melhor universidade. Teu pai não pode te dar. E você então se tranca no quarto e diz, sou inferior aos demais. Escute isso aqui, porque Deus está me levando para falar na tua alma. O teu pai te ama. Valores não é o que ele pode oferecer, mas sim princípios, base, para você ser um homem, uma mulher de bem. Reebok não vai moldar teu caráter. Nike não vai moldar teu caráter. Mas a criação para você ser um homem sério, uma mulher séria, isso sim vai delinear quem é você e quem você será. Quem não ouvir essas palavras automaticamente cometerá suicídio. Porque eu tenho um alto índice de suicídio na China, intercalando com o United States of America, com os Estados Unidos da América, intercalando. Uma hora ela é a primeira potência, outra hora é os Estados Unidos. Uma hora é ela, uma hora é os Estados Unidos. Eu tenho um problema seríssimo no Japão, onde as mulheres e homens estão se suicidando. Eu tenho uma floresta, olha para cá. Eu tenho uma floresta no Japão, olha para cá. Eu tenho uma floresta no Japão a 100 quilômetros de Tóquio. 100!
onde jovens de 15 a 29 anos, por olharem a sociedade e dizerem é muita cobrança aqui no Japão, eu não consigo galgar o que eles querem que eu galgue. Então ele vai para uma floresta a 100 quilômetros de Tóquio e ele chega e diz, eu vou dar cabo da minha vida porque a sociedade é que rege a minha vida. Não é. Não é. Baruch Hashem, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então as irmãs vão lá para conduzir as pessoas a não se jogarem. E elas já salvaram mais ou menos umas 100 vidas. Sim. 100 ou 150 vidas. Elas ficam lá a noite toda, porque sempre ali naquele momento as pessoas vão ali se jogar da ponte, né? Tirar a sua vida, e elas são ali como mensageiras de Deus, né? Instruindo as pessoas a não cometerem um suicídio. Olhe para cá, look at for me, olhe para mim. Vou encerrar agora. Isso aqui é muito sério, eu não estou brincando, gente. Poderia estar em casa agora com a minha família, guardando o Shabat em casa, mas eu tinha um compromisso com vocês de alertá-los do que está por vir. É doença da alma, não tem cura. Você vai ao psicólogo, psicanalista, psiquiatra, dependendo do quadro, vai passar remédio. Mas psique em grego é alma, remédio para alma. Leve a sério. Danger, perigo. Estamos em perigo. Danger, perigo. Posso te dar um quadro para você pensar e refletir? 12 mil, eu disse 12 mil pessoas se matam no Brasil anualmente. 12. Porque estão presas nesse tripé de Emily Durkheim. Ou a sociedade não me quer e eu me mato, ou eu adentro ao sistema de modelo aguce isso aqui, que a sociedade está implantando, e assim, então, eu vou viver segundo a égide da sociedade, não segundo a égide da Torá, para que eu possa ser aceito. E aí eu vou fazer tudo o que a sociedade disser. Ou eu vou olhar para o quadro panorâmico do meu país, do meu estado, da minha cidade, do meu bairro, e vou ver que as estruturas organizacionais estão ruindo. E eu vou ver e vou falar, o casamento, tem gente falando isso, e é famoso. Só não vou dar o nome aqui, porque hoje tudo é processo. Tem famoso dizendo, o casamento acabou. Tem gente dizendo, olha, as instituições religiosas, qualquer que seja, ruíram. Não existe mais homem e mulher, agora você é o que você quiser. Olha só. Você é conhecido pelo que você tem. Quem é você? Você está em que casa? Hoje é assim. Qual é a casa da tua conta? Quantos dígitos? Ah, X dígitos. Welcome. Bem-vindo. Sim ou não? E se você não estiver entendendo esse tripé que Emily Durkheim vai dizer, isso pode acontecer com você, como aconteceu com Saul, e encerro aqui a minha participação aqui agora. Qual desses 3 casos Saul foi pego? Qual? Eu falei para você que a gente ia andar, e a água já chegou agora no peito. E agora a gente vai mergulhar e vamos entender, sob o ponto de vista de Emily Durkheim, que é um judeu. Ele está observando pelo lado de fora, ele sai da situação, ele pega o indivíduo, ele pega a sociedade e ele começa a analisar. Porque quando você sai da situação, você começa a analisar, Vanessa. Quando você está dentro do escopo, você não olha, mas quando você sai, você tem um outro vislumbre. Você tem um outro look, um outro olhar. Né? Às vezes é necessário você sair. E analisando esse suicídio de Shaul HaMelech, sob o ponto de vista de Emily Durkheim, eu consigo observar que o mesmo pode estar acoplado nos 3, mas eu também quero somente tecer aqui só o primeiro. Ele, em 1 Samuel capítulo 15, o que ele vê? Ele vê que a sociedade, ele vê que o Am Israel, o povo de Israel, está se dispersando. Ele está perdendo a credibilidade, porque ele sabe
que Hashem já não está muito contente com ele. Ele sabe. Por quê? Porque Hashem mandou ele fazer algo, mas Hashem conhece o coração dele. E ele sabia que quando ele fosse executar aquela operação, ele iria fazer o quê? Ele iria poupar como poupou Agag, ele iria poupar como ele poupou o gado e as ovelhas, e assim então ele chega e diz, olha, gente, povo, sociedade, aguça teus ouvidos, eu vou escutar vocês. Shmuel Hanavi mandou vir aqui, através da ordem de Akadosh Baruch Hu, e acabar com tudo, mas o povo disse, não. Olha o gado, olha as ovelhas, olha só, minha irmã, que coisa terrível. Aí o povo ainda falou assim para Shaul Hamelech, podemos sacrificar Adonai com esses bois e essas ovelhas dos incircuncisos. E Hashem disse, eu não quero nada. Eu não quero nada porque eu tenho uma promessa firmada com Moshe Rabbeinu, porque está escrito em Sefer Shemot, capítulo 17, que a primeira nação que se deparou com o Am Israel, não permitindo o Am Israel passar, foi os Amalequitas. E Hashem jurou por ele mesmo a Moshe Rabbeinu, dizendo, eu juro por mim mesmo, Moshe, que eu vou me vingar de Amaleque. Apagarei da face da terra o seu nome. E chega na época de Shaul, Deus se lembrou daquilo que falou para Moshe, e Deus agora quer vingar. Mas Shaul não entende. E Shaul então olha para o gado, para a ovelha e diz, eu vou poupar. Por quê? Porque o povo está falando, a nação está falando, a sociedade está falando, e eu sou o rei e não quero ficar mal. É assim que acontece ou não é? Ah, eu não vou usar o sítio. Não, pode falar, mestre? Pode falar? Pode falar? Eu não vou usar o sítio, não, senão eu vou ser confundido. Eu não vou usar o kippá, não, porque senão... Meu irmão, quem é você? Ou é ou não é? Ou é ou não é? A mãe de santo tem vergonha de sexta-feira de sair? A prostituta tem vergonha de ficar na esquina? Os fins de semana? Vamos abraçar a nossa emuná e vamos viver. Vamos declarar que aceitamos o jugo da Torá no Har Sinai. E ela é que nos rege, porque observamos através do nosso córtex visual que as letras que vimos em Horeve, essas letras adentraram em nossa alma, fixaram em nosso peito, e assim então nós vamos transluzir aquilo que foi mostrado para nós no Har Sinai. É isso que temos que fazer, viver a nossa fé como homens e mulheres de Deus que não têm vergonha daquilo que está escrito aqui. Porque se você se envergonhar, meu irmão e minha irmã, você pode cair no suicídio egoísta, ou você pode cair no suicídio altruísta, ou você pode cair. Isso aqui é terrível. No suicídio onde você olha para tudo e para todos, e você diz, está tudo ruim, está tudo acabado, não tem ninguém sério, nem eu sou sério, vou me matar. Cuidado. Que Hashem Itbarach possa falar e melhor em cada coração, que a Kadosh Baruch Hu possa repousar sobre todos que estão aqui, sobre todos aqueles que escutam-nos e nos veem, através dos vossos receptores, a sua Sherinat Hashem, que Ele te levante, que Ele mude o seu casamento, que Ele mude a tua relação com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com a tua filha, com teu tio, com a tua tia, no teu trabalho, e que Ele mostre para você que enquanto é vida, ainda é solução. Rabino Israel Salanter dizia, enquanto a lâmpada ainda está acesa, é possível consertar. Shalom lekulam, ve shalom tzadikim. Shabbat shalom, umevorach.